Olá, amigos de Botequim, como estão vocês? Tudo tranquilo? Comigo está tudo bem? Estou animado para mais um encontro nesse nosso Botequim, para falarmos desse assunto que nos agrada tanto, que é a música brasileira. Hoje falaremos de um gênero muito curioso e muito famoso até hoje no Brasil, que é o choro. Pessoal, então a história do choro ela está intimamente ligada a também a história daqueles gêneros que a gente viu nos encontros passados, o machixe, o tango, pois o choro nasceu na década de 70, ali 1870, nesse período em que a urbanização do Rio de Janeiro começava a se fazer, a população começava a aumentar, os bairros da periferia que englobavam as pessoas que realmente que contribuíram muito com essa cultura popular, principalmente na música, essas regiões da cidade do Rio de Janeiro cresceram muito. Então, o choro é uma música predominantemente de origem carioca, né, com uma influência absurda da polca, que era um gênero muito famoso no Brasil ainda nessa época, entre as camadas altas e médias e as baixas também. E a mistura desse estilo com a música africana, já com os escravos que estavam começando a ser libertos, alforriados, que começaram a contribuir então e se misturar com as pessoas não escravas do Rio de Janeiro. Então, toda essa efervescência cultural deu origem nesses vários estilos, um deles o choro. Até a década de 1910, o choro era chamado de polca no geral. O que era chamado de choro mesmo era o conjunto dos músicos. E podemos dizer que o choro até seria uma polca brasileira, né? Dá para denominar isso, principalmente nesse começo. A característica dessa música ela era muito virtuosa, tinha um improviso como a base ali, né, do desenvolvimento da música, muitas modulações que eles chamavam, né, a modulação que no caso não está referente à harmonia, né, a troca de tonalidade, mas sim as passagens musicais ali, por exemplo, os graves correndo, descendendo, né, por exemplo, a baixaria, que é uma característica muito forte da música brasileira no geral, no samba, são melodias no grave que estão entre as passagens as partes vocais. Essa música então era muito virtuosa e era para ser ouvida, apreciada, não para ser dançada como os outros dois estilos tinham muito fortemente marcados como característica. Essa música era refinada, tinha muitos músicos muito bons, tanto os que acompanhavam quanto os que solavam, que se destacavam ali, né? Então, nesse contexto, a primeira figura de importância é Joaquim Antônio da Silva Calado. Ele nasceu em 1848 e morreu precocemente em 1880. Ele foi professor do Conservatório Imperial de Música, com 20 e poucos anos. Ele veio já de uma família de músicos, então ele já nasceu nesse berço, né? E ele estabeleceu as bases do que ia ser o choro, ou seja, o conjunto musical, que é uma flauta ou um instrumento solista, 2 violões e um cavaquinho. Percebam que não tem contrabaixo aqui, não tem um instrumento muito grave. E muitas formações brasileiras, da música brasileira, tinham essa característica de não ter o baixo. O grave era determinado pelo violão. Por isso que foi um instrumento que predominou muito. Ele nasceu ali da viola de arame ali, né, que é uma viola portuguesa, e provavelmente foi se colocando cordas mais graves para que desse conta dos graves, né, para que uma pessoa conseguisse dar conta das notas graves também e da harmonia. Eram instrumentos populares, instrumentos que eram os mais baratos que existiam.
Além da flauta de instrumento na época das bandeiras, era usado também clarinete, em alguns casos, porque eram instrumentos mais baratos. Não se começou a usar o oboé, por exemplo, para fazer solos. Mesmo o fagote eram instrumentos muito caros. Então, assim, os grupos, principalmente os mais de origem, das pessoas de origem mais humilde, tinham violão, cavaquinho, flauta, são instrumentos mais em conta do que outros. Isso é uma curiosidade também. O calado se apresentou ali para a família imperial. É interessante perceber também que algumas figuras da música popular foram assistidas por Dom Pedro II, né, e elogiados, né, como Xisto Bahia. E a primeira peça do Calado se chamava Carnaval, de 1867. Ele foi condecorado pelo imperador com a Ordem da Rosa, né, uma honraria ali do Império. Ele se tornou muito popular no Rio de Janeiro, talvez o músico mais popular da sua época, famoso ali entre as pessoas, né, entre a população, e infelizmente morreu com 31 anos de uma epidemia de meningoencefalite, assim como alguns outros músicos da época amigo dele. E infelizmente a maioria do repertório dele se perdeu, mas algumas músicas ainda existem para nós até hoje. Vamos ouvir uma agora que chama A Flor Amorosa. Essa música Flor Amorosa, ela tem aquela característica um pouco mais chorosa, mais sentimental, né, do choro. No começo, essa palavra choro veio realmente desses músicos que faziam chorar o instrumento, não exatamente só como uma música lamentosa, mas como uma música muito expressiva. Né? Essa Flor Amorosa já é um choro bem sentimental. Há outros que são um pouco mais movimentados, que têm uma virtuosidade enorme. Um que homenageia, por exemplo, Ernesto Nazaré com Apanheiro de Cavaquinho, que mostra essa parte do choro um pouco mais virtuosa e animada, de um andamento muito rápido. Esses grupos, eles eram formados principalmente por funcionários públicos. Eram pessoas que não eram musicistas profissionais, que se faziam só música. Na literatura que estudei, há dados de uma pesquisa mesmo mostrando que grande parte dos chorões, como eram os chamados músicos de choro da época, que eram conhecidos, né, eram funcionários públicos, dos Correios, da Alfândega. Então eles tinham o seu trabalho e faziam música no contratempo, no contraturno. Também tocava o choro, né? Os chorões também saíam, por exemplo, das bandas militares, como o Batalhão Municipal, a banda do Corpo de Bombeiros, que inclusive o maestro Anacleto de Medeiros, que falaremos mais para frente, era o regente. E esses grupos que acompanhavam também cantadores de modinha, faziam fundo para outras pessoas, né, para solistas, cantores, e eles vão desembocar ali dali a alguns anos nessas bandas regionais da era do rádio. Então eles vão desembocar nesse tipo de performance ali perto do século XX para frente, ali mais ou menos. Outros compositores do choro da época famosos incluem a Chiquinha Gonzaga, né, que era uma iniciante ali na época do Joaquim Calado. Tinha como flautista o Viriato Figueira da Silva, o Virgílio Pinto da Silveira, Irineu Batina. E de cavaquinho, por exemplo, nós temos o Aldinho Barreto, o Mário Cavaquinho, que foi quem o Ernesto Nazaré dedicou ao Apanheiro de Cavaquinho, o Pedro Galdino. Tinha o Luiz de Souza, que era um trompetista. Então, tem alguns nomes nesse começo, né, da história do choro, e teve outros ali em meados do século XX, que também estouraram, que fizeram ali o choro continuar com aquele prestígio todo. Um exemplo disso é o Jacó do Bandolim, falaremos mais pra frente também, o Valdir Azevedo, o próprio Pixinguinha, né? São músicos que compuseram choros e tocaram choros. Vamos ouvir agora um choro um pouco mais animado, um pouco mais de andamento rápido,
que é Teu Beijo, de Mário Cavaquinho. E agora, para vocês conhecerem uma obra do maestro Anacleto de Medeiros, vamos ouvir Três Estrelinhas, um choro de sua autoria. Como aconteceu com muitos gêneros ali, principalmente a partir da década de 30, como o tango, o machixe, o choro também foi um pouco ofuscado pela chegada, pelo domínio do samba, pelas músicas internacionais, como o foxtrot estadunidense, e com a força do teatro de revista também. Então, muitos músicos de choro foram para outras áreas, como eu dei o exemplo, por exemplo, de que eles foram para os conjuntos regionais da era do rádio. E ele foi sendo mantido por certos nichos. Né? O exemplo que eu dei, por exemplo, o Jacó do Bandolim, que manteve a chama do choro acesa. Né? Então, há muita música de choro para ser ouvida, tem bastante gravação. Vou recomendar para vocês links no Spotify, no YouTube, para que vocês possam apreciar, ouçam, curtam esse estilo. É um estilo maravilhoso, realmente para ser apreciado, sentar, ouvir com atenção, para se deleitar com a harmonia complexa, com as coisas inesperadas que podem acontecer, com as melodias criativas, com o virtuosismo dos instrumentistas. Pessoal, então, por hoje é só. Agradeço a presença de vocês aqui no nosso encontro. Peço que vocês curtam o canal, curtam o vídeo, se inscrevam e divulguem. E que vocês estejam aqui também na semana que vem, que será um especial de Natal. Vou falar um pouco da música brasileira natalina. E conto com a presença de todos. Valeu, um forte abraço. Até semana que vem. Thank you.